Então vamos lá, muito boa noite, pessoal. Hoje é 25/11/2020, aula de Política Social 1, né? Ah, Vamos hoje adentrar, né, no nosso conteúdo específico mesmo, né? Nós fizemos um panorama, né, das formulações das políticas no Brasil até o momento presente. E agora nós vamos paulatinamente saber o que é política social, né? Nós vamos lá na Gênese, nós vamos pensar a política social no mundo, mas de pronto eu queria deixar registrado aqui a qualidade das discussões da aula anterior, né? Quando eu olhei o vídeo, né? E fiquei pensando, né, depois, quando na fala de vocês, né, no vídeo, da maneira que vocês colocam, é uma maneira muito satisfatória para o docente, né? Isso nos coloca um desafio muito grande, que é sempre preparar a aula, pensando nas várias possibilidades que acontece aqui, né? Mas vocês são pessoas muito sóbrias quando colocam uma situação. Eu sei que, mais uma vez, o momento de pandemia, ensino remoto, ele é desafiador. Só que, diante desse desafio, vocês estão com um esforço colossal, né? Para prestar atenção, olhar no celular, olhar na tela do computador e fazer 1 milhão de coisas dentro de casa, e mesmo assim, vocês colocando aquela qualidade de debate, né? Então, tenho que agradecer, né? Porque vocês se sentem confortáveis em estar colocando as situações aqui e mais, né? Tentar, de todas as formas, prestar atenção no ensino que é remoto, né? É síncrono, mas é remoto. Nós estamos aqui de maneira virtual, tá? Então, retomando, né, eu tinha pedido para que vocês respondessem e vocês foram muito felizes nas respostas, né? Eu estou tabulando para mostrar para vocês porque as políticas sociais se inserem nessa contradição capital-trabalho. E aí sempre as respostas foram nesse sentido, né? Porque são as políticas que possibilitam o capital fazer o que ele fez com o trabalho, com a categoria trabalho, né? São as políticas que vão pensar a população ou as expressões da questão social. Então, essa foi nosso primeiro contato, né? Segundo, por que o Estado investe em melhores condições de vida para o trabalhador, né? E aí eu coloquei entre aspas, melhores condições de vida, e teve uma resposta que me deixou muito contente, que falou o seguinte, olha, o Estado, ele fabrica as mazelas e depois tenta socorrer de alguma forma para evitar maiores tensões sociais. Eu fiquei muito contente com essa resposta, né? Entre outras. A, a terceira é sobre o estado de bem-estar social, né? A terceira dizia, o chamado bem-estar social, o welfare state, né, estado de bem-estar social, que se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, nos países capitalistas industrializados do Ocidente. Por que esse modelo não chegou ao Brasil? E aí, para minha surpresa, muitos de vocês lembraram que o capitalismo ele não acontece de maneira igual em todas as regiões. Isso para mim foi um achado, né? Porque é difícil de entender a teoria de Lenin, né? De pensar esse capitalismo desigual e combinado. E vocês já colocaram de pronto numa sondagem, já colocaram ali. Então, essa foi a nosso início, né? Esse começar a pensar política social, a nossa introdução. Alguém tem alguma dúvida do que foi dito? Gostaria
explicasse de novo, ou gostaria de contribuir para o debate? Ou colocar no chat que está me ouvindo ou não? Ah, obrigado, Maria. A Luísa também. Eu ainda não tive tempo de assistir a aula. Tá. A Larinha, né? Mas a Lara, eu já conheço a Lara, então ela já faz essa discussão, né, sobre o movimento do capital, né, que foi isso que nós fizemos, né, pensar o movimento do capital para agora pensar as políticas, né, então a Graziela também está ouvindo, o Emanuel também, então agora eu vou projetar para vocês, tá? Qualquer intervenção, eu vou pedir o favor para que vocês manifestem no áudio, tá? Vou aqui apresentar a tela para vocês. Eu preciso que alguém me diga se estão vendo aí, porque agora eu não consigo visualizar o chat. Tá dando para ver sim. Obrigado. Então, espero que vocês na aula síncrona, para quem não teve contato com a Boschetti, a Bering, para pensar, né, essa gênese da política social, né, assim, que é um texto muito lido no serviço social, mas talvez pouco compreendido na sua inteireza, né? Na sua proposta de intervenção, no pensamento do sistema capitalista. Tá? Então, já inicia de pronto sobre o que é política social. Tá? Então, a política social é uma possibilidade, né? É uma possibilidade de agir na sociedade, tá? Através do mecanismo de leis, né? Então, isso é a nossa primeira aproximação, tá? Então, para uma definição mais precisa, eu coloquei que geralmente no âmbito do governo, né, estatal, são as diretrizes, os princípios, as legislações e a atividade que objetivam condições favoráveis ao bem-estar, né? E gostaria que vocês anotassem aí do lado, ou começassem a pensar nisso, porque eu gostaria claro que vocês quiserem interromper, podem interromper, mas eu vou apresentando o tema para vocês e depois a gente abre, tá? Para a discussão. Não parece estranho? Olha, política social objetiva bem-estar. É isso mesmo que nós podemos entender como política social? É para isso que a política serve, para o bem-estar? Então, se a população marginalizada do capitalismo não estiver bem, a política vai sanar isso? É isso que está dizendo a definição. Ou eu posso pensar que bem-estar é ausência de embate com o poder estabelecido. Ó, tem duas vertentes, né? Se eu olhar bem-estar como aquela capacidade humana de se reproduzir, então se estiver faltando alguma coisa para mim, como por exemplo, uma das políticas públicas é o ensino de qualidade, né, e gratuito.
Então, se tiver faltando alguma coisa para que você tenha um bem-estar para esse ensino, vai ter uma política que vai te garantir isso. Ou, de outro lado, você pode falar assim, não, professor, esse bem-estar aí é só ausência de embate, né? Nós, enquanto assistentes sociais, quando nós olhamos para as medidas governamentais que diz que está estabelecendo bem-estar, é só para acalmar a população que, por pouco, já está se rebelando, né, com as mazelas. Então, temos duas vertentes que é importante vocês pontuar aí nas anotações de vocês. Então, são as políticas. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Então, são as políticas. Deixa eu ver se apareceu alguém aqui. Não, já entraram aqui. São as políticas que são responsáveis. As políticas que são responsáveis para dar respostas às necessidades das pessoas, né? Como acesso a bens e recursos da sociedade. Então, eu posso pensar que uma política social pode garantir água potável, né? O lazer, a cultura. Isso tudo é uma definição de política social ligada ao governo, né? Claro que organismos não governamentais também podem fazer políticas sociais, né? E agora o importante aqui, que eu sei que tem gente que estuda, né, as opressões, a política também combate as opressões, né? Uma política pública, uma política de cota, tá? Então, dá para a gente pensar agora de forma conceitual o que é uma política social, tá? São princípios, leis, legislações que objetivam o bem-estar. É como, tá? Como se construiu e destruiu a política social no Brasil? Isso foi o que eu estava pensando na hora que eu estava preparando para você, que é até cômico se não fosse trágico. No Brasil, nós temos uma Constituição invejável. Então, como se construiu? Pelos movimentos sociais. E como se destruiu? À medida que começou a implantar, se destruiu o nosso sonho de uma política social no Brasil. Então, como que nós vamos entender isso? Para entender o momento social em que nos encontramos hoje, nós precisamos refletir acerca do legado da Seguridade Social, em que pese a sua gênese, né, para as políticas sociais. Toda vez que eu for colocar políticas sociais, eu vou colocar PS, tá? Quando que surge para nós a Seguridade? Na nossa Constituição Federal, em 1988. Esta legitima a indissociabilidade entre política social e cidadania. Olha que fantástico. Os movimentos sociais conseguiram aprovar as políticas sociais que alargam a cidadania no Brasil. Então, algumas pessoas que estavam excluídas do tecido social, como a classe trabalhadora, que não tinha acesso aos bens, né, sociais, e agora tem. Por quê? Porque é direito. Então, houve um alargamento da cidadania no Brasil. Quando? Pós-Constituição. Mas, para as pessoas mais atentas, essa data é muito importante, 1988. Por quê? Porque está muito próximo daí da década de 90 que nós vamos assistir à fragmentação das políticas sociais pelo neoliberalismo. Então, fique atento com isso. Então, nós temos um movimento que legitima a cidadania e logo após nós começamos, antes de implantar esse alargamento, porque é o seguinte, nós temos um projeto na Constituição Federal.
Agora, colocar ele num país de dimensões continentais leva um tempo. E esse tempo de implementação também foi o tempo de destruição. Né? Então, se escreve, se lê, né, ao alargamento da cidadania, mas não se implementa. Então, pensar isso é um eixo balizador nas análises para pensar os direitos e a proteção social no Brasil. O que são e como surgiram, né, as políticas, né, sociais? Destacam-se as políticas sociais modernas como uma invenção posterior à Segunda Guerra Mundial, que a gente falou que do estado de bem-estar social. Né? Aí eu coloquei a data da Segunda Guerra, e indissociável da noção de cidadania. Pense, ó, sempre quando pensar em política social, também pense em cidadania. E onde foi disseminada? Nos países desenvolvidos. Aí você já pode pensar aí no capitalismo central e capitalismo periférico. Apresenta uma modalidade historicamente construída de que forma? Pensar o assistencialismo, que é a ajuda aos mais carentes, isso está presente na política social. O seguro social, né? Que esse seguro social é quando acontece alguma perda, ou por doença, ou por velhice, então está amparado. Esse seguro social nós vamos conhecer mais como previdência social. E a seguridade, que aí é um avanço sem medida da seguridade social. O que seria a seguridade social, né? Ela consiste num conjunto de políticas sociais. Olha, a seguridade é um conjunto que ampara o cidadão e a sua família, seja na velhice, na doença, no desemprego, sendo o foco a solidariedade. Então, olha, temos 3 vertentes para analisar a constituição do que é política social no Brasil. O assistencialismo, que é o que nós somos confundidos, né, na sociedade. O assistente social faz assistencialismo, não é? Né? A previdência e a seguridade. A previdência ela é contributiva, né? Ela é um seguro. É um seguro que você vai pagando e quando você precisa, você pode recorrer. E a seguridade, que está no artigo 194 da Constituição, que é baseado na solidariedade, né? Isso é revolucionário. Imagina um país de excluídos, de repente aprova uma Constituição pensando na seguridade. De onde vem isso, né? Pensar nas políticas sociais é pensar também no tecido social. Nós sabemos que desde a antiguidade, né, desde a antiguidade, as pessoas vivem na cidade em situação de empobrecimento, né, de mendicância ou de vadiagem, de vadiagem. E cabe à estrutura da sociedade responder a isso. Na Idade Média, a igreja era responsável por isso, né? A igreja era responsável por dar conta desses pobres. Só que com a modernidade, com o aumento do comércio, começou a se pensar no que viria a chamar a lei dos pobres, né? Que eram leis que puniam os pobres, puniam aqueles trabalhadores que não estavam trabalhando por algum motivo. Então, anotem aí, por favor, né, a gênese da política social como a Poor Laws, que é a lei dos pobres, né? E nós temos que pensar a política social num recorte, né? Que recorte é esse? Da história. Então, esses primórdios é o esforço que os governantes têm
para resolver o problema da pobreza. Então, tem dois momentos aí. Em 1601, né, no século XVII, e no século XVIII, né, no condado de Spengenland, surgiu também uma lei para cuidar dos pobres com esse mesmo nome. Então, temos duas coisas, ó, a lei de Spengenland e a Poor Law, que é a lei dos pobres. Tá? Essa lei de Spengenland não tem tradução, porque é no condado de Spengenland, mas a Poor Laws a tradução é lei dos pobres. Tá? Então, são ações assistencialistas, marcada de forma moral, para definir quem merece e quem não merece assistência. Tá? E nós, olha, do século XVII, século XVIII, e muitos ainda confundem o assistente social como assistencialista. Dessa forma que eu vou falar para vocês. O que seria, né? Eu coloquei no plural, porque eram várias leis, tá? São algumas atitudes, desde a Idade Média até a Idade Moderna, haviam atitudes para cuidar dos pobres. E aí eu vou falar como eram essas atitudes, tá? Então, as leis dos pobres foram um sistema de ajuda social aos pobres na Inglaterra e no país de Gales, né, que se desenvolveu a partir da Idade Média, finalzinho da Idade Média, né, com a família Tudor, né. E aí o que seria isso? Nós vamos entender isso no próximo slide, aqui. A intenção é punir os pobres, né? Não é uma lei para ajudar os pobres, né? Então, já em 1500, as paróquias, né, eram autorizadas, né, a captar recursos, seja de doação, seja no dízimo, para o alívio dos necessitados. Então, pela primeira vez, né, os pobres em diferentes categorias iam ser classificados. Tinha os que podiam trabalhar, mas não conseguiam emprego. Então, eles seriam empregados nos abrigos e nos albergues. Então, olha, se você não consegue, você vai fazer algum serviço lá no abrigo e no albergue. Você vai receber salário? Não. Uma remuneração e alimentação. Remuneração baixa e alimentação. Os que podiam trabalhar, mas não queriam. Olha que novidade. Eram classificados como pobres ociosos, ou seja, pobres que não querem fazer nada. Aí eles sofriam castigos físicos e públicos, para dar exemplo. Qual é o nome dessas pessoas que estão desempregadas hoje e não procuram emprego? A gente chama de desalentados, que perdeu a esperança de encontrar um emprego, ou nem tem esperança, não teve nenhum emprego e não tem esperança de arrumar o primeiro. Então, esses desalentados, na lei dos pobres, seriam punidos com castigos físicos, muitos até a morte. E os que estavam muito velhos e doentes, ou jovens demais para trabalhar, né, eram classificados como inválidos ou necessitados. Então, ia para os asilos, para os hospitais, os orfanatos e abrigos. Você está vendo que o pobre na sociedade, ele é um problema. E as leis dos pobres, de forma punitiva, resolverá esse problema. Então, e sabe esses cursos de capacitação que nós escutamos a todo momento? As crianças e os órfãos, eles eram ensinados um ofício, né? Objetivando um emprego no futuro. Então, isso que era a lei dos pobres. Agora, a lei de Spengenland, ela traz uma novidade para a época. Vai cair em desuso, claro, né? Vocês devem estar ouvindo o meu bebê, né? Aí eu vou colocar o meu fone para vocês não escutarem, tá? Só um minuto, por favor.
Parou. Eu estava dizendo, né? Por Laus, agora nós vamos ver um avanço, né? No século XVIII, a lei Spinheland, que vai cair em desuso, mas ela é importante para pensar a Gênesis, né? Ela estabelecia um pagamento de um abono financeiro em complementação de salários, cujo valor baseava-se no preço do pão. Professor, o que é isso? O trabalhador, ele tinha um emprego, só que o emprego não satisfazia suas necessidades e da sua família. Então, a ele era dado um abono para complementar a renda. Nossa, que avanço, né? Então, você cuidava dos vagabundos na Porlaus, agora você acresce o salário do operário? Sim. Então, essa lei é a primeira que olha para o trabalhador, porque a outra olhava para o desempregado, né? Quando eu coloquei trabalhador aqui, é a questão de aquele que está ocupado num ofício, né? Então, essa Spinheland, ela olha para o trabalhador a fim de complementar seu salário. Então, aí você já tem uma ideia de proteção para além do trabalho. Lei dos pobres punia até com castigos corporais quem não quer trabalhar. A Spinheland, ela complementa o salário. Outro aspecto importante dessa lei foi regular o mercado, né? Porque se você tem uma lei que oferece um abono, se tem um emprego muito precário, o trabalhador não precisa fazer, porque ele vai ter a complementação daquele outro salário, aquele outro emprego que ganha menos, mas vai ter um abono. Então, ele regula também o mercado. Olha para o trabalhador e regula o mercado. Aí eu trago mais uma vez a questão do capitalismo mundial e periférico nós falamos do século XVII, século XVIII, e na virada do século XIX para o século XX, né, 1900, são destacados os antecedentes que a gente vai chamar de previdenciários, que influenciaram o Brasil e o mundo para começar a pensar o seu sistema de proteção social, que era as caixinhas, né? Que eram contribuições dos cooperados para um seguro, né? Um seguro, uma proteção deles quando alguém adoecesse ou perdia o emprego. E qual que é o modelo que nós vamos ter aqui? Né? Que a gente fala do modelo bismarckiano. Ele é autoritário, conservador e corporativista. Nós vamos falar mais disso. Hoje eu queria mostrar que isso existe, né, num plano histórico. O mais importante para a aula de hoje é pensar a lei dos pobres, que é a Spinheland. E também nós temos o modelo inglês, que a gente conhece mais, que é do welfare state. E a referência é do Beveridge. Então, temos dois sistemas de proteção social, que depois eu vou falar para vocês, né, mais adiante, que é o bismarckiano e o beveridiano, de caráter universal, que visa a segurança e a igualdade. É o que nós temos hoje, tá? Depois nós vamos analisar. Como eu adiantei já para vocês, e vocês já puderam notar que a Constituição Federal é nosso marco, né? Então, a gente transita do seguro social para a seguridade, pautado nos direitos, na igualdade, na justiça e pautado também na cidadania. Então, é para além da contribuição que você faz. Então, a partir de então, combinam-se três paradigmas que integram a noção de seguridade. É universalista na saúde e na previdência. Então, todo mundo pode ter
a previdência, né, no caso a rural, e a saúde, e é contributivo na previdência urbana, mantendo-se excluídas camadas sociais urbanas sem capacidade contributiva. Então, olha, a nossa Seguridade, ela tende a ser universalista, né, mas ela tem esse caráter seletivo da assistência. Por que a gente fala que tem um caráter seletivo na assistência? São políticas para os mais pobres. Então, nós temos que selecionar dentre os pobres os mais pobres. Então, a partir de 88, a educação também passou a ser entendida como um direito social, imprescindível, né, e universal. Então, hoje é lei, as crianças têm que estar na escola. É uma política social, né? Eu não sei se vocês têm conhecidos que estão enfrentando o ensino fundamental e médio, até a educação básica. Vocês vão entender aqui na aula por que os estados estão se esforçando para fazer qualquer coisa, e aí eu digo qualquer coisa, para que não tenha um grande contingente de pessoas reprovadas na escolarização básica, fundamental e média. O governo vai fazer de tudo para que essas pessoas continuem seus estudos. Depois eu explico por quê. Agora tá bem alto, né, o bebê. Então eu vou colocar aqui, ver se melhora para vocês, tá? Pronto. Agora, como efetivar a que nós construímos em 1988? Então, especialmente em 1990, verifica-se que os esforços para colocar fora do papel a cidadania, né, ela vai começar uma engenharia para desconstruir, né? Desconstruir, porque não tem como financiar e desenvolver a ampliação da cidadania no Brasil, né? Então, na saúde, com o Sistema Único de Saúde, né, que nós não conseguimos implementar por completo e já estamos no processo de declínio, e na Previdência, como a Instituição Nacional de Seguro Social, né, que nós tínhamos um projeto e ele foi sucateado com a reforma da Previdência. Então, a partir dos anos 2000, muito recente, né, pensando na história do Brasil, houve ações de ampliação e institucionalização da assistência social, né? Pensando no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e de programas focalizados. Por que eu estou falando sempre desses programas focalizados? Porque não é abrangente, tá? E vai ser condicionado à renda do seu requisitante. Vai ser seletivo, né? Motivando constrangimento, você tem que provar que você é o mais pobre dos pobres. Você vai ter que competir entre a classe trabalhadora e quem vai conseguir e quem não, né? Por isso que são setores, não tem um caráter universal. E aí você vai começar a transformar aquela noção de cidadania abrangente para uma cidadania regulada. Então vamos destacar aí nesse período algumas políticas transversais ou integradas de ações afirmativas. E isso motivado por pressões sociais, tá? Então nós temos assim, ó, se por um lado nós tivemos um decréscimo do que preconizou na Constituição, por outro, nós temos ações afirmativas, né, voltado para a igualdade racial e de gênero, né, por conta de pressões, né, de grupos específicos.
Bom, aqui é a atividade que amanhã eu vou falar em aula, tá bom? Isso aqui. Ok. Bom, agora eu vou parar a apresentação para a gente poder conversar. Oh, Iane, obrigado, né? Você colocou aí que não está atrapalhando, não. Obrigado, Luísa. Obrigado, Maria. Colocando uma venda nos olhos? Eu não entendi o que a Joelma disse. Mas eu acho que é por conta da nossa conversa anterior, né? Vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham me ouvindo, né? Que vocês estejam me ouvindo. O que temos para hoje? Vamos pensar a lei dos pobres e a Spinhenland. Dúvidas? Professor, boa noite. Boa noite, Boa noite, gente. Ana. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre os dois termos que o senhor falou, né? Uhum. Leis dos pobres, eu não sei se a turma também gostaria, né? Porque tem coisas aí que eu preciso entender um pouquinho mais, né? Para eu chegar a ações afirmativas e as políticas sociais hoje, a importância delas, né? Porque eu tenho também muitas dúvidas. Eu sou a menina do porquê, mas por quê, mas por quê? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre essas leis dos pobres Tá. e esse outro termo que o senhor falou, né? Uhum. Para deixar bem claro. Claro, se a turma toda aí concordar, né? Não, mas a sua ideia, ela me suscitou uma possibilidade de construção, Yane, que é o seguinte: nós precisamos entender que as definições não dizem muito para nós. Porque quando você falou o seguinte, olha, eu preciso entender para pensar as ações afirmativas. É isso. Porque é o seguinte, se você digitar Lei dos Pobres ou Spinhenland num mecanismo de busca, ele te dá a definição. Mas isso não é o suficiente. Sabe? Falou assim, ó, a lei dos pobres é para cuidar dos pobres. Isso não é o suficiente. Então vamos construir uma forma de análise. Qual que é a forma de análise possível, né? A pobreza, ela é um problema para os governantes? Por quê? Sim, né? Ainda mais no sistema capitalista, né? Porque se tiver muitos miseráveis, o sistema ele vai estar ali um pouco fragmentado, né? Então tem que ter ali uma circulação, talvez, um desenvolvimento para que o sistema esteja ali na sua engrenagem. Isso você consegue responder porque você vive nisso, né? Acaba que você viveu nesse sistema e até o seu senso comum te dá condições para isso. Agora pense, Anne, na Idade Média. Você não viveu na Idade Média, não tem capitalismo lá, e os governantes se incomodaram com os pobres. O que isso te chama atenção? Porque aí nós conseguimos dar um grande salto para a questão racial. Por que que, por que as pessoas se incomodam tanto com a pobreza? Com a desigualdade, né? Seria isso? Não, Não, ou não, eles pobreza não se, eles não se incomodavam com a desigualdade, né? Porque se incomodasse com a desigualdade, os governantes lutariam para estabelecer a igualdade, né? Uhum. Pensa como um gestor, sabe?
Pensa Uhum. como um gestor, uma gestora, né? Quando você tá gerindo algo, quando você está gerindo algo e que tem alguma coisa que foge, não por falta de gestão, mas porque o que fugiu não quer estar dentro da sua ideologia. Isso é ruim para você? Sim, Então é isso. Tenta formular nesse crescente. Olha, os pobres, eles é uma rachadura na ideologia vigente. Para além do que você falou, né? No capitalismo, isso se torna uma bomba relógio, né? sim. Mas tem pessoas na lei dos pobres, pensa na lei dos pobres. Tinha pessoa que não estava trabalhando e não queria? Gente que não trabalhava e não queria trabalhar. Isso. Queria. Creio que Como sim, hoje também tem, né? sim. Então, e por que que essas pessoas incomodavam só? Se eles não estavam trabalhando e não queriam? Porque normalmente a gente de pronto, né, Iana? A gente pensa o seguinte, ó, quem não está trabalhando precisa de emprego. Uhum, A uhum. Luísa, porque eles não geravam renda. Luísa, não é, sabe por quê? Na Idade Média, a renda é o de menos, né? Porque não tem, a economia, ela é a monetária, é uma economia de troca, né? De subsistência. É ainda o feudalismo, né? Na Idade Média é o feudalismo. Então, Luiz, olha o seguinte, ó, imagina a igreja gerindo um condado e alguém falando o seguinte, ó, não quero isso. Isso é uma afronta ao governante. Eles não estavam satisfeitos, José. Eles não estavam satisfeitos com o que eles estavam vivendo, não era isso que você está falando, José? É um negócio meio de que resistência, né? É Uma resistência. revolta. É, a gente sempre pensa com a nossa cabeça, né? Aí você pode até brincar comigo, assim, professor, lógico, né? Mas, gente, nós temos que fazer um esforço imenso. Todo mundo que vive no capitalismo quer se enriquecer? A gente pode afirmar isso categoricamente? Não. Isso, não podemos. Então, nem toda classe trabalhadora quer o sistema vigente. Quando eu falo classe trabalhadora, é só para diferenciar quem domina e os dominados, tá bom? Porque não tem classe na Idade Média. É só pensar os desocupados, né? Aí na Idade Média, as pessoas que não querem é uma afronta ao poder vigente. Ó, não muda nada na sociedade, essas pessoas não mudam nada na sociedade, só que é uma afronta ao poder vigente. E aí, o que que a lei dos pobres fazia com essas pessoas? Açoitavam. Quando fala de leis punitivas, não é no sentido abstrato. Eles apanhavam. Muitos chegavam à morte, perdão. Então, a lei dos pobres, né, para a gente conceituar, era medidas para organização dos pobres na sociedade. Hum, E de que forma? Da pior possível, né, Iane? Da pior possível. E aí, me acompanhe no raciocínio e vê se é possível fazer esse raciocínio. Ó, para aquelas pessoas que queriam trabalhar e não tinham emprego, eles colocavam para fazer trabalhos no asilo e no albergue. Assim, para ganhar nada e ter uma alimentação. Né? E quem ficava no asilo e albergue? As pessoas doentes e os velhos. A Graziella está falando o seguinte: afronta porque já havia exploração da mão de obra. Não, ainda nesse sentido, não, Graziella. Vamos pensar apenas em afrontar o sistema, porque ainda nós não podemos falar de exploração, né? Porque nós estamos numa economia de subsistência,
O que eu queria pensar com vocês, como afronta ao sistema, que é o seguinte, olha, quem estava lá na sociedade, quem não queria trabalhar, apanhava. Quem queria trabalhar e não tinha emprego, ia trabalhar no albergue que ia cuidar dos velhos e dos inválidos, não é? As crianças e os jovens iam aprender um ofício. Parece que dá uma organicidade na sociedade, né? Só parece, porque as pessoas estão lá jogadas, né, nos hospícios, nos asilos, quem está trabalhando lá não está ganhando nada, as crianças estão trabalhando de graça lá para aprender o ofício. Vamos tentar fazer uma transferência para o que nós vivemos nas políticas afirmativas, né? As leis dos pobres, quando colocavam um trabalhador no asilo, resolvia o problema do trabalhador? Ou só mantinha ele ocupado? Só mantinha ele ocupado, mas não resolvia. Não resolvia, talvez até piorava, né, Luísa? Sim. As políticas afirmativas, né, por exemplo, de cotas, resolve os problemas ou mantém as demandas ocupadas? Mantém, né? Então, você acompanhou o raciocínio do que as políticas sociais fazem? Sim, sim. E quando a gente faz essa análise crítica e acompanhar desde a gênese lá das leis dos pobres, depois Spinheim-Land, tem que colocar junto com o poder. Ó, a gente coloca a ação junto com o poder. Lá na Idade Média a gente não vai falar do capitalismo, mas na modernidade sim. Aí se torna ainda mais difícil entender, mas não é impossível, tá? O Bruno colocou o seguinte, ó, basicamente resolvia dois problemas de uma vez, ocupava o desocupado e cuidava dos outros, isso mesmo. E aí, Bruno, olha que interessante, e o governo, né, ou os dirigentes daquele condado lavavam as mãos, né? Resolviam-se os problemas, né? Quem não queria fazer parte disso era açoitado e morto, né? Aí o José falou assim, olha, se ocupando, né? Mantinha ocupado, ocupado. Pessoal, acompanharam, assim, olha, as medidas que os governantes, eu estou falando governantes para depois a gente entrar no capitalismo, mas olha, as medidas que os governantes fazem para legitimar a conduta ideológica, né, colocada no momento. Quer que explique de novo a questão da conduta ideológica? Não, eu explico. Ô, professor, Pois não. eu, eu vi uma questão essa do pré-capitalismo que a gente vê muito hoje nessa questão contemporânea, porque na onde que eu morava na minha cidade, eles têm a questão de cesta básica, que a pessoa que não tem emprego, ela trabalha uma semana para conseguir uma cesta básica, trabalha para a prefeitura, pela assistência social e consegue uma cesta básica a partir disso também, entendeu? Então é uma coisa que é tão antiga, mas continua sendo contemporânea de uma forma diferente. José, perfeito. Se você conseguiu fazer essa análise, lembrando dos desempregados que estão trabalhando nos asilos por conta de uma alimentação, você foi fantástico. Fantástico. Ah, o José entendeu, e aí espero que vocês também, que os pobres são uma afronta ao sistema. É uma afronta, seja por forma de rebeliões, ou seja por forma da mendicância, que eles chamam de vagabundagem, tá? Eu já vou deixar, acho que a Joelma quer falar, eu só vou fazer uma pergunta para o José, né?
José, vamos pensar um pouco mais. Se nós quiséssemos resolver o problema, não era melhor, né, evitar chegar a esse momento do que esperar as pessoas passar por dificuldades para depois acionar esse tipo de serviço, fazer esse trabalho em troca desse escambo, que é uma cesta básica, ao invés de criar postos de trabalho e dar dignidade ao invés de uma troca de serviço para o usuário? Sim, é muito melhor. A grande questão que entra nesse paradoxo, a partir de uma pessoa que chega para mim para pedir uma cesta básica em troca de um trabalho, como é que eu consigo emancipar ela Oh, com uma questão perfeito, social? perfeito. Olha, só que o sistema não quer isso, né, José? Não, não, não quero. Não quer. E se você comprar essa ideia de que, não, então nós não vamos dar o peixe, nós vamos ensinar a pescar. Então você vem, faz um trabalho para a prefeitura e aí você já está vendido, porque isso é uma forma de pressionar ainda mais a classe trabalhadora. Então, aquela mesma lei dos pobres lá, que mantinha as pessoas ocupadas, resolvendo um problema do governante. Porque, querendo ou não, a situação que o José trouxe aí, ó, se esse usuário está fazendo um serviço na prefeitura, algum funcionário deveria fazer. Ah, professor, mas e se tem esse serviço? Emprega, sabe? Emprega esse usuário ao invés de fazer esse escambo. Nós não estamos numa sociedade de escambo, nós estamos numa sociedade de emprego, né? Já já eu deixo a Luísa falar, a Joelma tinha levantado a mãozinha. Joelma, você quer falar ou já resolveu a questão? Essa questão aí da cesta básica, aqui em Uberaba tem nos bairros da Coagra, tem esse serviço que é a da limpeza, eles falam limpeza comunitária, onde pais de família ou até mesmo os filhos menores, enfim, uma família toda, eles trabalham para fazer a limpeza da rua em troca de R$ 450 ou uma cesta básica. É pela prefeitura? Não, não, não é pela prefeitura. É, é como se fosse. É uma ONG mas a Perfeito, prefeitura. São ONGs que têm o repasse da prefeitura para pagar esse pessoal que fazem esse serviço. Imagem também, que é o. Ai, gente, o Imagem é o que trabalha com antidrogas. Esqueci aqui agora. Na época que eu estava fazendo estágio, eu passei, a gente viu isso tudo. E, inclusive, eles pediram para que parasse com esse tipo de serviço, porque estava irradiando a pobreza. Eram pessoas que estavam aguardando saírem as casas, a moradia, né, nos conjuntos, e essas famílias se mantinham dessa forma. Era com a cesta básica, perfeito, fazendo a limpeza, prestando serviço à comunidade, sendo que já era coisa do governo, da prefeitura, da Amparo. E não, não era. E de doação. perfeito. Sem fazer anacronismo, né, que é pegar uma situação e colocar na outra, Uhum. Joelma, você percebe que essas pessoas, né, ligado à ONG, ó, o governo se isenta, coloca a ONG, mesmo com repasse, mas coloca a ONG para fiscalizar e tal, e aí essa organização não governamental, ó, não governamental, é responsável por uma coisa que é do governo, né, que é a limpeza, tudo, né, e aí faz o escambo, que é dar a cesta básica, né? Ou na verdade não é dar, né? Mas fazer esse intercâmbio com aqueles asilos que eram cuidados pelos pobres lá, né? O seu Então, exemplo foi fantástico. eu achei engraçado que teve uma ILPI que eu passei, né, quando eu estava fazendo o estágio no monitoramento, ela teve até um problema.
que a proprietária sempre recebia a gente, né? Eu, a minha assistente social de campo, que me supervisionava, e o superintendente lá no caso eu estava fazendo, fiz na sede. E aí ela só reclamava, reclamava, reclamava. Aí eu, como estagiária, não vi da hora que eu perguntei para ela, por que que você não fecha? Você reclama do repasse, que é na hora que a gente viu o plano de trabalho, né? O 2 idosos em cada quarto, é um quarto minúsculo, era tudo muito pequeno, no bairro Boa Vista. Aí eu falei para ela, porque nenhum idoso entra aqui com vaga zero, todos eles têm benefício, ninguém está morando aqui gratuito. Todos têm a renda, né, ou são aposentados, ficam para eles, 30% é voltado para o idoso. E tinha mais ou menos, eu não me recordo aqui exato, acho que 58. E sempre que necessita, não tem as vagas da prefeitura. Eles vêm as ONGs, né, igual você falou, as organizações não governamentais, eles têm um repasse, eles têm doação, eles fazem toda essa ação, campanha, beneficente aqui, e arrecadam muito e ficam chorando, chorando, chorando. Aí eu falei para ela, e foi uma questão também que foi colocada, que eu fiquei muito revoltada no estágio, pedindo um assistente social voluntário, psicólogo voluntário, que é a equipe técnica mínima exigida pela prefeitura, né? Aqui de Beraba. E aí, assim, eu vi a escassez e a má vontade, sei lá, eu achei horroroso, horroroso mesmo. E isso não foi em uma só, não, foi em todas. Dentre 0 a 10 que eu visitei no estágio, 3 tinha equipe recebendo salário de acordo. O assistente social não é o da prefeitura, contratado certinho, mas o resto não. Eles queriam fazer um vínculo com a UFTM para mandar os estagiários para trabalhar como assistente social. Eu achei um absurdo, eu falei, a resposta vai ser não, né? Porque eu até passei por né, isso daí, que eu achei assim, falei, gente, isso daí é horroroso que vocês estão querendo fazer. Questionei, né, relatei, e assim, é uma forma de exploração, né? Sim. Agora, o que é importante, eu já vou deixar a Luísa falar, que é o seguinte, nós precisamos de estratégias, né? Então, vocês fizeram análise, né? Análise crítica, fizeram a contextualização sócio-histórica e nós vamos fazer a nossa intervenção, porque cabe a nós, igual o José falou, cabe a nós fazer um processo socioeducativo e lutar em favor da emancipação, se não for humana, pelo menos jurídica, né? Dar direitos, não assistencialismo que vincula e aprisiona o usuário. Luísa, ainda dá tempo de você fazer? Você lembra? Lembro. Pode falar? Eu acho que tá bem baixinho. Joelma, você terminou ou você quer ter? Deixa eu só complementar aqui. Teve uma psicossocial que eu fui, que eu achei assim, eles não tinham funcionário e colocava o usuário que estava ali para fazer o serviço. Aí, sério, aquilo lá, na hora que eu olhei aquilo lá, o proprietário da ONG, né? Esse é de dependência. Aí, assim, assistente social bonitinho e tudo mais, salário, eu não ia falar, que eu acho absurdo, e tudo mais, assim, que eu olhei, eles fazendo serviço, capinando, para ocupar a cabeça deles. Aí eu fui para a assistente social, eles foram notificados, né? E o direito de ir e vir? As empresas aqui pegam pessoas para ressocialização, inserir novamente no mercado de trabalho. Não, eles preferem manter lá, como foi citado anteriormente por um outro aluno, irradiando aquilo ali. Eles travam um sistema onde a pessoa não vê uma opção para sair. Acha Sim. que a alimentação e a moradia é o suficiente. E eles são presos ali com um benefício. Sim. Bom, terminei. Vou deixar ela falar. Ok, Jean. Obrigado, viu, pela participação. Luísa? Oi, boa noite. Eu tô voltando pro conteúdo porque eu tô com um pouco de dificuldade, aí deu uma desfocada nisso e eu acredito que mais gente também esteja. Voltando para o momento da Idade Média em que os pobres
afrontam o sistema. Qual é o motivo desse afronto? Sendo que não tinha exploração? Porque, assim, lembra quando eu disse para a Iane, ó, muitas vezes, nós, por estar no capitalismo, a nossa análise do capitalismo, ela é facilitada, né? Uhum. Porque você vive, você consegue visualizar a sociedade e a luta de classes, né? Sim. Agora, afronta ao sistema pode acontecer em qualquer sociedade, né? Uhum. Tá? Vamos pensar na Idade Média, quem mantinha o título social era a Igreja Católica, só existia a Igreja Católica. Né? O que acontecia quando alguém, né, não estava condizente com o que a igreja preconizava? Primeiro era chamado de bruxa, né? Isso no começo da Idade Média. Então, olha, é uma afronta, porque a ideia dominante é a melhor que existe. E todo mundo que pensa fora precisa ser domesticado. Então, isso de maneira geral, pensando na ideologia. Agora vamos pensar a lei dos pobres, tá? Tá. Tinha algumas pessoas, né, que não tinham emprego, né? Tinha perdido o emprego naquela região, estava passando necessidades. E isso é uma afronta para quem gere essa cidade, porque ele não está dando conta de cuidar dos seus concidadãos. Uhum. E qual foi o jeito de cuidar? Piorando ainda mais a vida das pessoas, né? Colocando para trabalhar, tudo. Agora, a novidade, Luiz, é o seguinte, olha, e aquelas pessoas que não estão e não querem? Por que elas eram severamente castigadas? Se não tem uma exploração econômica ali. Para elas começarem a... Porque se não castigasse, elas não iriam contribuir? Não tem contribuição. Na Idade Média não tem contribuição. Não, contribuir, tipo assim, elas não iam... Como que eu posso falar? Elas não iam servir... Elas não iam estar servindo, tipo, por exemplo, trabalhando... Pense o seguinte, olha, a Idade Média é o momento onde ela é autossubsistente. Uhum. Então está funcionando. Está funcionando. Porque é o seguinte, olha, se não tem colheita para que todo mundo comer, o senhor feudal e a igreja comem e os servos morrem, tudo bem? Sim. Mas isso, se tiver todo mundo plantando e colhendo, está ok. Se tiver alguém que não quer plantar, isso coloca em xeque a ideologia vigente, sabe? Sim. Então, eu estou falando assim de maneira geral, mas agora vamos pensar na lei dos pobres, porque a lei dos pobres pegam essa ideia e quem vai implementar isso já é no Renascimento, com a Elizabeth I, filha do Henrique VIII, né? Então, a sociedade já não é mais feudal, não é feudal, mas também não é o capitalismo como nós conhecemos, nós estamos na transição, tá? O que eu queria que você pensasse na lei dos pobres é que os pobres, ele pressiona os governantes. Porque a classe abastada, Luísa, ela historicamente demonstrou que não quer resolver o problema dos pobres, né? Uhum. Porque se quisessem eram outras medidas, né? Só que os pobres, eles colocam em xeque a dominação. Quando tem os desalentados, sabe? Que não querem trabalhar. Entendi. Né? Então, vamos pensar, né, sempre nas políticas sociais como algo que mantém. A Joana ficou confusa? Ó, então vamos assim, ó, pensar. A política social é algo que mantém o tecido social. Você consegue visualizar isso, Luiz? A política social mantendo a sociedade coesa?
Isso sim. Tá? Aí eu vou perguntar na avaliação para vocês, né? Como que mantém a sociedade coesa na lei dos pobres? O que acontece com quem não tem emprego e quer trabalhar? Eles ofertam alguma coisa para eles ou não? Onde? Você anotou aonde que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar nos asilos, né? Ah, é, sim, nos asilos e nos albergues. E você entendeu a sacada de colocar esses trabalhadores nos asilos e nos albergues? Porque aí eles fazem o que o governante deveria fazer. Uhum. Você conseguiu fazer essa ponte? Agora sim. Resolve dois problemas de uma vez só. Eles ganham o suficiente para mudar de condição? Não. Não. É só para alimentação. Então, olha, mantém, sabe? Mantém os pobres, a manutenção dos pobres. E quem vai para o albergue? Os velhos, que é improdutivo, doentes e deficientes. Albergues e asilos, né? Tá vendo que a lei dos pobres, ela ficou por muitos anos porque ela é muito eficiente. Para quem? Pro sistema, pro governo. Isso, para o governante. Sobre a lei dos pobres, você conseguiu visualizar a sua aplicabilidade? Uhum. Os pobres, eles perturbam o sistema? Quando eles estão parados, sim. Sim, isso. Agora, se você me permitiu uma pergunta, só ela, porque me deu um gancho para uma pergunta. E se o pobre estiver faminto e trabalhando, ele perturba o sistema, Luísa? Não, E se ele morrer trabalhando, ele perturba o sistema? também não. Perfeito. Então quer dizer que a política social, ela não precisa tirar a condição de pobre do pobre, né? Sim. A improdutividade que eu estava falando aquela hora era em relação a isso. Dele estar parado. Tá parado. Mas, mas assim, na questão da Idade Média, não é essa improdutividade, não. Né? Porque os velhos, aí vê se eu tô conseguindo entender. Ó. Os velhos também são improdutivos, né? Uhum. Os deficientes também são, as crianças e os jovens. Eles eram açoitados? Não. Então, você entendeu que a questão não é produtividade? Sim, agora sim. É que eu estava Ótimo. formulando errado na minha cabeça, mas agora ficou um pouco mais fácil de entender. Tá, nós vamos voltando, tá? Mas a qualquer momento a gente vai colocando conceitos novos, aí você dá uma paradinha e. Tá bom, muito obrigada pela Tá. explicação. A Vitória falou o seguinte: olha, que difícil não fazer essa ponte com as condições. Ah, Vitória, você que acha fácil, porque isso é difícil demais fazer essa ponte com a conjunção de agora. É muito difícil fazer essa ponte, Vitória. Deixa eu ver o seu avatar, porque eu não sei quem é você aqui, peraí. Ah, Tava falando no Vitória. sentido, tipo assim, por exemplo, quando você traz na reflexão que você estava dando para a explicação da Luísa, né? Se os pobres trabalhando, eles perturbam o sistema, hoje a gente poderia falar que sim, porque a gente não faz revolução, não incomoda o sistema se a gente vai de barriga vazia. E aí eu fico o tempo todo tentando martelar e não fazer essa ponte, porque, por exemplo, eu tinha colocado até uma questão que acabou meio que sendo submetida aí na reflexão para a Luísa, que é no sentido de, mas naquele momento não se tinha uma revolta objetiva dos pobres, e aí a gente acaba caindo, né, nesse, até num vício ali de tentar fazer essa análise com hoje, o que é revoltante, quais as condições daquele momento, quais as condições de hoje. É complicado, é difícil não fazer. Eu acho que é difícil fazer essa ponte, é difícil não fazer essa ponte também. Olha, eu aceito o seu desafio se você me permite, tá, Vitória? É Por sempre favor. muito instigante, né, a sua fala,
porque a sua fala é muito comprometida, de forma social, não é? Se você me permite, Uhum. houve mudança da Idade Média para a Idade Moderna? Começa com S, termina com sim. Fala sim. Aham. Houve sim. Agora, isso. Agora me fala, saiu da onde a mudança da Idade Média para a Idade Moderna? De uma necessidade da ordem vigente? Foi da ordem vigente? Você não tem esse Não, raciocínio. não. Eu falei, uma necessidade da ordem popular, né? Assim, uma Ah, necessidade. isso. Eu falei ao Foi contrário, eu pensei nisso e falei ao contrário, Foi isso que desculpa. você encaminhou na aula passada. Você entendeu que as relações sociais que determinam as instituições. Foi isso que você me disse, não foi? Foi sim. Então, agora me responda: a lei dos pobres foi suficiente para aplacar as tensões? Não foi naquele momento e segue não sendo nas políticas Isso. sociais. Então, eu sei que você não é de esperança, você é da base material, então a base material está certa. Que o sistema ele não consegue sustentar isso. Então, ele vai se atualizando, ele vai se atualizando para manter a alienação. Uhum. Mas, da mesma forma que a lei dos pobres não foi suficiente, ao que nós estamos vivendo hoje também não será. O José colocou aqui, deixa eu ver se ele está nesse mesmo momento. Professor, essa política social surgiu com o declínio do feudalismo, isso mesmo. A ascensão dos mercadores e, consequentemente, o fim da... Isso! Tá vendo que o José vai nesse inteirinho também. José, você percebe que a ordem vigente não foi suficiente. Tanto é que a Elizabeth I, pergunto para vocês, ela pertence à Igreja Católica? Começa com N e termina com não. Vixe, ninguém me deixou no vácuo, obrigado. Né? Obrigado, José. Obrigado, Vitória. Então, olha, em 1601, que nós temos, né, a Elizabeth I, ela é protestante. Então, tá vendo que a Igreja Católica não conseguiu segurar nem a religião. E nós vamos ver que a lei dos pobres não é suficiente, aí surge a Spinheim que não olha para os pobres, olha para os trabalhadores. Aí que a Iane tinha me perguntado isso faz meia hora. Então, a lei dos pobres é para punir os pobres e a Spinheim é para olhar para os trabalhadores. Deixa eu ver o que a Lara colocou, porque eu acho que eu perdi a reflexão da Lara aqui, ó. A Lara, ó. Mas não estamos vivendo praticamente a mesma coisa? Quando pensamos, principalmente nos trabalhadores temporários aqui da região de Franca, eles trabalham apenas para comer, não tem um momento de lazer, pois quanto mais pessoas trabalham na situação, menos eles ganham. Isso mesmo, as mesmas coisas. E isso colabora ou não para o sistema, Lara? Colabora, isso mesmo. Aí, o que a Luísa e o que a Vitória falou, nós temos que manter a classe trabalhadora ocupada. Tá? O Bruno, ao meu ver, nunca poderia ser suficiente. Suficiente seria resolver essa questão social. Mas se fosse resolvida, as políticas sociais perderiam seu caráter de controle social. Bingo! Ó, o Bruno colocou a questão do controle social. Mas há controle porque precisa ser controlado no sistema capitalista, né? Precisa ser controlado.
Aí a Vitória, nunca mesmo, Bruno. Só com a superação dessa ordem instalada. Tá? Então, criticamente, vocês entenderam a questão do sistema. Eu quero que vocês entendam a gênese da política social. Tem alguém que poderia fazer uma síntese para onde olha a lei dos pobres e para onde olha a Spinheim-Land? Emanuel, como diz a aula passada, os seres humanos não fazem história. Como que é isso? Olha como que é bom a gente poder ter propriedade para citar Marx. Tem muita gente que cita Marx, mas não coloca no contexto. Olha o que o Manuel diz, ó. Os seres humanos não fazem a história como querem. Sabe aqueles trabalhadores que estavam desocupados, que eram açoitados em praça pública? Eles estavam questionando a ordem vigente. Só que ainda a igreja tinha muito poder sobre ele. Quando as condições históricas foi suficiente para romper com a igreja católica, surge o Renascimento. Então, Emanuel, se você me permite, as condições hoje, elas não são favoráveis para os trabalhadores, né? Olha como nós estamos tendo aula aqui, vocês estão tendo que tirar leite de pedra, né? Vocês estão se esforçando o máximo para manter concentrado, mas vocês e eu aqui, nós somos aqueles trabalhadores que estão sendo açoitados. Você concorda comigo? Porque as condições não são as melhores. Mas se nós permanecermos unidos, nós temos possibilidades de enfrentar esse ensino que está posto. Você concorda? Eu também concordo com você. As condições não são as melhores, mas o fato de vocês estão comigo aqui até as 10h25, e não só estando com o avatar, vocês estão participando de forma muito instigante, né? E o que eu quero que fique para a aula de hoje, né? Para quem olha as leis dos pobres e para quem olha as Spinheim-Lands. Quem consegue fazer essa síntese para mim? Professor, em 2 palavras, eu não sei se eu vou estar aí raciocinando certinho junto com o pensamento. Manutenção e pressão? Manutenção. Manutenção do sistema, né, da organização, a lei dos pobres, né, e a outra vai vir com uma pressão, com um olhar para garantir o direito da classe trabalhadora. Uma quer manter a organização, o outro é uma pressão que está vindo pressionar para garantir direitos. Perfeito. Você usou duas palavras, Yannis, que você consegue separar. Preste atenção, gente. Olha, ela conseguiu separar e unir as duas leis. Por que ela conseguiu separar e unir? Né? Ela mantém o status quo na lei dos pobres, né? E depois, olhando para os trabalhadores, né, consegue pressionar eles para trabalhar, continuar trabalhando, né? Só que se eu unir esses dois termos, né, de coesão e pressão na lei dos pobres, eu tenho. Porque mantém, olha, eu mato os pobres, eu coloco ele no asilo, eu coloco no albergue, então eu consigo manter e consigo pressionar aqui. E na Spinheim-Land, que é um abono salarial para os trabalhadores? Olha, eu dou um abono, você não precisa lutar por melhores salários, e quem não está trabalhando vai olhar para vocês como exemplo. Achei primoroso, não sei se vocês acompanharam o raciocínio, né? Mas eu achei primoroso que a lei é para permanecer o status quo. Agora, a forma que vai estabelecer, uma olha para os pobres, os mendicantes, né? A vagabundagem, e o outro olha para quem está trabalhando. A Vitória sempre diz o seguinte, ó, é difícil não fazer uma ponte, né? Então, Vitória, para você, de presente, uma ponte.
Funcionário do mês, aquele que tem a foto com uma estrelinha pregado lá na parede. O que seria? Poorlaus ou Spinheimland? A segunda, Spinheimland, isso mesmo. Meritocracia, quem quer consegue. Lei dos pobres ou Spinheimland? A meritocracia que a gente vive hoje. Spinheimland, que pronuncia? Isso, se pronuncia assim. Gente, nós precisamos fazer essa leitura para quando as pessoas falarem o seguinte, olha, você conseguiu por seu esforço, né? Nós temos que devolver e falar o seguinte, olha, eu consegui igual todo mundo deveria conseguir. Não aceite esse tipo de medalha, tá? Não aceite esse tipo de medalha, porque esse tipo de medalha é meritocrática e não valoriza você, apenas deprecia os demais que não conseguiram por N motivos, tá? José Lucas, na fábrica de calçados em que eu trabalhava, eles davam uma cesta básica para quem não perdesse 10 minutos. Nossa, gente. Ah, meu Deus, é isso mesmo, Luísa. Automaticamente você podia faltar e muito... Ah, então, não podia faltar e nem atrasar. E se ficasse doente, precisasse da cesta básica, tinha que trabalhar doente. Olha, é Poorlaus misturada com Spinheimland, tá vendo? O misto. E o duro que tem muitas pessoas que estão aplaudindo isso. Nós precisamos ter o análise, mas não só para criticar, nós vamos ter um momento para intervir também. Pessoal, dúvidas? Não. Dúvida não, muitas reflexões. Nossa, a Vitória, nossa, eu te agradeço demais, né? A Iane, todo mundo que protagonizou, Emanuel, a Luísa, a Lara, que já até saiu, né? Como é motivador preparar a aula, né? E vocês fazendo essas pontes, tá tarde, tá desafiador, e vocês estão resistindo, né? É desafiador, é acreditar que é possível, né? Que é possível. Com tudo que possa estar acontecendo aí com vocês, eu agradeço também as palavras de conforto quando vocês ouviram o bebê, né? Gente, isso é de encher os olhos, né? E de me fazer esforçar cada vez mais para trazer os conceitos para vocês. Tá? Da minha parte, estou satisfeito hoje. A gente se vê amanhã. Pode ser? Vocês são demais. Vocês estão mudando o meu cotidiano, tá? Boa noite, Maria. Obrigado, Vitória. Até amanhã. Bruno, obrigado. Eu não consigo ver eu aqui, né, na tela, mas eu tô dando tchau para vocês. Espero que vocês tenham. Boa noite, Isabel. Você não falou hoje comigo, hein? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelas participações. Obrigado, Maria. Obrigado, Bruna. Obrigado, José. Você é demais. Não tem problema, viu, Isabel? Não tem problema a questão da leitura, não. Agradeço muito você, tá? Wilson, obrigado. Tava com saudade de você. Boa noite, Aldo. Tchau, tchau. Com Deus. Boa noite. Bom descanso. Bom descanso.